bem-vindo em mais um Devocional Palavra que Transforma. Estamos numa reflexão no livro de Primeira Carta aos Tessalonicenses, com o tema Eu Não Posso Parar. Tem vários motivos pelos quais eu não posso parar de aprender, de crescer na presença do Senhor. Eu não posso parar, porque eu preciso, eu desejo cada vez mais ser parecida com Jesus Cristo, cada vez mais ser aprovada, cada vez mais ter frutos bons através da minha vida para que outras pessoas sejam impactadas através de um exemplo, mas não qualquer exemplo, são exemplos fundamentados na palavra de Deus. E quando nós assumimos essa responsabilidade de querer crescer, de querer ser exemplo para outras pessoas, isso nos faz não parar de ter um tempo com Deus, não parar de aprender sobre a palavra do Pai, de olhar para Ele, de ouvir a sua voz, de ter momentos de oração, para que assim nós possamos crescer. E quando crescemos, nós influenciamos e passamos a ser discípulas de Jesus Cristo para ser discipuladoras a outras pessoas, para que essas também tenham um estilo de vida fundamentado na palavra de Deus. E quando eu tenho todo esse comportamento, então eu assumo a responsabilidade do ID e de fazer discípulos em todas as nações, por todos os lugares pelos quais eu passo, inclusive na minha casa, no meu lar, na minha família, no trabalho onde eu estou, na escola, onde quer que o Senhor me direcione. Muitas vezes estamos em condições que não gostaríamos, seja num consultório médico, num hospital, numa fila muito grande que aguardamos ser atendidas. Mas não reclame, pense que neste lugar você pode ser usada por Deus. E eu também não posso parar, porque eu preciso cuidar daqueles que passam pela minha vida, pedindo a Deus para que o Senhor os sustente em cada situação de sua vida. E Paulo, quando ele recebe as notícias através da vida de Timóteo a respeito dos cristãos que estavam em Tessalônica, ele se alegra porque eles perseveravam na fé. E então ele tem um desejo muito grande de estar com eles. E essa é a nossa vontade, ou pelo menos deveria ser a minha vontade, a sua vontade, de estar com aqueles que nós desejamos ensinar, que nós desejamos estar junto, aconselhando e falando sobre a palavra do Senhor, tendo conversas que edificam a vida, que edificam a caminhada. Só que Paulo, ele não poderia estar com eles. Por isso ele manda esta carta. Hoje vivemos uma sociedade totalmente tecnológica, onde as redes sociais nos proporcionam estarmos perto um do outro, mesmo longe. Essas coisas não substituem um abraço, um toque, mas elas nos auxiliam, elas nos ajudam. Imagine se Paulo tivesse ficado paralisado na impossibilidade de estar com estes irmãos e não tivesse feito nada. Hoje nós não estaríamos aprendendo sobre a palavra de Deus também através do livro de Primeira Carta aos Tessalonicenses. Por isso, mande mensagens, dê um telefonema, fale algo para alguém, mesmo nas redes sociais, quando você é impossibilitada de estar com alguém. E a reflexão de hoje, que é o capítulo 3 deste livro, que é a primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo fala aqui no final do capítulo 2, ele fala assim no versículo 17: Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista, mas não do coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o nosso rosto. Paulo estava desejoso, mas não era possível. Mas isso não tirou o amor dele a este povo. Então ele menciona que ele não poderia ver essas pessoas, mas que estas não saíram do seu coração. Que pessoas que passam pela sua vida com propósito que Deus colocou, que elas não saiam do seu coração, que elas permaneçam e que você continue a orar, que em tempos você mande uma mensagem de fé, de esperança, uma mensagem de Deus a essas pessoas, porque isso sustenta, isso é sinônimo de cuidado para com a outra pessoa. E Paulo então menciona aqui dessa impossibilidade. E no capítulo 3 ele fala aqui no versículo 2: E enviamos Timóteo, nosso irmão,
e ministro de Deus, e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé. Então, como Paulo estava impossibilitado, ele manda uma pessoa para verificar como eles estavam. Este era Timóteo, e Timóteo então envia notícias para Paulo. E não simplesmente para saber o que estava acontecendo na vida daqueles, somente para um objetivo de julgamento, mas para o objetivo de cuidar, de discipular, de interceder, de orar. E ele prestou atenção nas notícias que tinha sobre a perseverança da fé destes. E mesmo assim, ele envia esta carta para que esta fé que eles perseveravam não sumisse, que elas realmente continuassem no meio da tribulação. Porque no versículo 3 ele diz assim: para que ninguém se comova por essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isso fomos ordenados. Então ele fala o seguinte, ele fala a este povo: não desanime. Então é importante que você tenha um cuidado para com aqueles que o Senhor tem colocado em tuas mãos, na tua frente, na tua vida, para que você, junto com eles, ore, para que você dê uma palavra fundamentada nos ensinamentos de Deus, para que cada uma dessas pessoas, elas não se venham se moldar às tribulações, ou seja, se entregar às tribulações, às situações, às circunstâncias da vida, mas que elas sejam sustentadas pela unidade de fé, unidade em oração. E porque Paulo sabe que a vida ela é cíclica, ela é feita de períodos, assim como eu e você precisamos também entender isso. Há momentos em que estamos bem, há momentos que aquela pessoa que você conhece está bem, há outros momentos que não estarão, porque a vida é cíclica e é feita de períodos de acontecimentos. Por Paulo não poder mais esperar a respeito daquele povo, daqueles irmãos, ele fala aqui no versículo 5, dizendo: mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Então, para esta pessoa que você fala sobre Jesus, saiba sobre ela, tenha notícias dela, procure saber como ela está, porque para que o coração dessa pessoa não se molde às tribulações, para que o coração dessa pessoa não se perca no meio das circunstâncias negativas que possam a levar para um momento de ira, falta de perdão, para momentos de medo, para momentos de estresse ou de depressão. Então você precisa estar apoiando, assim como você precisa de outras pessoas para que te ajudem também. Nós refletimos anteriormente sobre a questão de relacionar-se com pessoas que intercedam por você. É um relacionamento de oração. E Paulo então deixa aqui essa mensagem a eles, que a preocupação dele era para que eles não se perdessem na fé por causa das tribulações. E no versículo 6 ele diz assim: vindo porém agora Timóteo de vós para nós e trazendo-nos boas novas de vossa fé e amor e de como sempre tem de boa lembrança de nós, desejamos muito ver-nos como nós também a vós. Era o desejo de Paulo, é o desejo do seu coração em ver esta pessoa. Mas há momentos que isso não é possível. Mas isso não a impede de procurar saber dessa pessoa, de procurar saber de notícias e enviar notícias, cartas, e-mails, mensagens via rede social. Use essa tecnologia para o bem, use essa tecnologia para o conforto de corações que precisam de você, precisam de uma palavra de esperança. E ele continua no versículo 7. Por essa razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós em toda a nossa aflição e necessidade pela vossa fé, uns aos outros. Paulo precisava dessa notícia, eles precisavam da carta de Paulo, uns aos outros, sempre. O Senhor Jesus deixa isso para nós. E Paulo então termina este capítulo 3 em uma oração que diz assim: e o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, para confortar o vosso coração, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos.
Faça essa oração a essa pessoa que o Senhor tem colocado na sua vida ou daquela pessoa que o Senhor já colocou e hoje não há mais a possibilidade de estarem juntas, mas em suas orações. Isso é sempre possível. Ore pelas pessoas, interceda, clame ao Pai para que as mãos poderosas de misericórdia, da graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre com as pessoas que o Senhor tem colocado em sua mente. Que Deus te abençoe, que Deus te faça cada vez mais uma mulher discípula e discipuladora para interceder por aqueles que o Senhor tem mostrado. Fique com essa palavra, Deus te abençoe, em nome de Jesus.